E nós vamos então para a palavra de Deus, palavra da ceia desta noite, que hoje é dia o quê? Dia 9? 9/9? 10. É a idade, querido, idade. Você tem que respeitar a idade do tio, entendeu? 10/9, 10/9. Marcos, deixa a sua Bíblia aberta, e eu vou ler alguns textos com você, e eu vou falar os versos, que ainda não são o texto base, mas está dentro de Marcos, capítulo 10. Eu estava ouvindo algumas coisas essa semana, e me lembrei, diante de um fato, das loucuras da fé. E aí eu olhei no quintal de casa, e eu olhei para o jardim de casa, e eu me lembrei quando eu assisti um documentário, um vídeo, sobre a gente estar alinhado com Deus e se inquietar diante de algumas coisas. Eu já disse isso aqui diversas vezes, mas é como é para a glória de Deus, eu continuo repetindo. Eu não tinha casa, eu ainda não estava casado com Fernanda, um caminhão de problemas passou sobre a minha vida, e um dia alguém com maldade, usando de uma retórica ruim, e aproveitando de uma plateia, disse algo que eu fiquei ferido, disse assim: pastor que não tem família, pastor que não tem casa, não é nada, não é isso, não é aquilo. E eu fiquei muito triste aquele dia. E terminou o culto, eu fui para casa em silêncio, eu namorava a Fernanda. Eu me lembro que eu já disse isso aqui, eu de manhã, quando fui para São Paulo, ganhei uma mudinha de árvore e levei. E de manhã mesmo eu comprei um vaso e comprei terra. E depois daquele culto, aquela palavra que me veio, apertou meu coração, eu não tinha palavras para dizer a tristeza da minha alma. Pela forma como eu abri o coração para alguém pegou aquela forma para me machucar diante de uma ferida que ele sabia que aquilo não foi bom. Foi um dia ruim para a minha vida. Mas foi no dia ruim que eu tomei uma atitude de fé. Foi no dia em que eu não tinha nada. Aquele dia eu fui para a casa de Fernanda, e eu só chorava, e eu fui na cozinha da casa dela, peguei um vaso, rasguei a terra que estava, uma terra virgem que estava lá, joguei a terra naquele vaso, as lágrimas desciam e molhavam a terra. Peguei aquela árvore pudinha desse tamanho e eu fiz um ato, cada um faz aquilo que tem fé. Imitar não vale, mas cada um tem a sua fé. Eu me lembro que tinha essa campanha dos 12 dias, eu tinha um frasquinho de óleo da unção. E eu joguei aquele óleo naquela terra e disse assim para Deus: é verdade, eu não tenho casa, eu estou passando por muita coisa, mas eu creio que se o Senhor me der, hoje eu planto essa muda dessa árvore num vaso, numa terra de uma casa que eu não tenho. Mas eu disse para Deus naquela noite de domingo, depois do culto: mas eu creio que um dia o Senhor pode me dar e eu vou plantar essa árvore no quintal da minha casa que o Senhor me der. E não foi fácil. Cerca de 30 dias depois, sem dinheiro, sem reserva, sem nada, eu comprei um terreno onde eu moro hoje, de 800 metros, comprei só pelo meu nome. A pessoa disse: é você? Eu disse: é. Eu trabalhava dando aula para alguém, ele disse assim: que bom, Deus faz tudo certo. Falou: se você vai comprar um terreno aqui, é sinal que você não vai mais embora da cidade, então eu vou pagar o terreno para você e você me paga depois em... Sabe, queridos, 30 dias atrás a minha vida era 30 dias depois Deus mudou o cativeiro. A gente precisa se inquietar na fé. Na fé. Não é gritando, no sentido de bater boca, xingando, desviando, amaldiçoando, murmurando. Existiram pessoas na vida
que tiveram momentos especiais e tiveram esse feeling de pegar as oportunidades. Eu separei capítulo 10 de Marcos para você ver como pessoas inteligentes se comportam com inteligência espiritual. Verso 1. Jesus saiu daquele lugar e foi para a região da Judéia, que fica no lado leste de Jordão. Uma grande multidão se juntou outra vez em volta dele, e ele ensinava todos, como era o seu costume. Primeira observação: Jesus saiu, estava indo para aquela região, e as pessoas foram até Jesus. Eu estou lendo na Nova Tradução na Linguagem no dia de hoje, NTHL, e você vai encontrar na ARA, na João Ferreira de Almeida atualizada, você vai encontrar na original a seguinte expressão: e as pessoas se sentaram para ouvir, em outras vai dizer, para aprender. Observe que o verso 1 de Marcos 10 diz que uma grande multidão se ajuntou, e o texto diz outra vez, ou seja, as pessoas tomaram atitudes de ir até Jesus para ouvir os seus ensinamentos. Verso 10, uma outra situação ainda de Marcos 10, quando já estava em casa, os discípulos tornaram a fazer perguntas sobre esse assunto. Jesus estava falando sobre algumas coisas lá com eles em relação a um fariseu que quis interrogá-lo sobre a questão de divórcio, etc. e tal. Mas por parte dos discípulos houve uma inquietação de querer aprender de Jesus. Querer estar perto e aprender. Verso 13, depois disso algumas pessoas levaram as suas crianças a Jesus, para que ele as abençoasse. Mas os discípulos repreenderam aquelas pessoas. 14. Quando viu isso, Jesus não gostou e disse: deixe que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como crianças. Verso 16. Então Jesus abraçou as crianças e as abençoou, pondo as mãos sobre elas. 17. Quando Jesus estava saindo de viagem, é uma outra situação. Repare que no versos anterior que eu li com você, de 14 em diante, Jesus está retornando para casa. Essa casa aqui, entenda-se a casa de Pedro, onde Jesus estabeleceu como a sua casa. E aí os pais, não diz o texto, mas subentende-se isso, que os tutores, os responsáveis, viram que Jesus estava lá. Lá onde? Na casa de Pedro, a casa de Jesus. E levaram as crianças lá. E aí os discípulos começaram a questionar e dizer: larga a mão disso, para com isso, leva essas crianças para lá. E a gente vê Jesus aqui dando uma bronca nos discípulos: largue e deixe elas. No contexto de que Jesus estava apreciando e apreciou e aprecia. Quando os pais trazem as crianças para perto de Jesus. O verso 17 conta uma outra história de um homem que estava inquieto. É a passagem do jovem rico. Ele tinha uma dúvida no seu coração, ele tinha um questionamento. Ele achava que o seu estilo de vida religioso, conhecendo a palavra, esse é um problema da gente. A gente conhece a palavra, mas tropeça naquelas coisas que a gente quer entender do jeito que a gente quer entender. E aquele moço, eu o louvo numa conduta, que ele corre, diz o verso 17, que Jesus, saindo de viagem, um homem veio correndo, ajoelhou-se na frente dele e perguntou: bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Ele corre, ele vai, e Jesus trata com ele. O texto que a gente vai ler depois em casa vai dizer que aquele moço ele atravessou uma multidão, ele enfrenta, ele corre, se prostra, porque ele quer ouvir uma resposta. Embora a resposta que ele ouça não é aquela que ele queria ouvir, mas ele toma uma decisão, uma atitude. Só que aí complicou, porque agora ele sabe o que ele tem que fazer. Mas eu louvo porque ele tomou uma atitude.
A história não diz o que aconteceu com aquele moço. Pode ser que ele realmente tenha ouvido o que Jesus falou e mudou a sua vida. Mas Jesus falou para ele porque sabia que no coração dele o problema dele era grana. Para uns é grana, para outros é poder, para outros é sexo, para outros é corrupção, e etc. Para aquele moço, o problema dele era dinheiro. O dinheiro era o Deus dele. Verso 28, depois que Jesus fala com ele, aí Pedro disse: Senhor, nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. De novo, a ação de um homem aqui, Pedro, inquietado. Ele vai até Jesus. Ele vê o que aconteceu, ele fala: Senhor, e nós? Uma inquietação de Pedro, dizendo: como é que vai ser com a gente? O que a gente vai ter? E Jesus explica para ele. A história caminha, a mesma história, o mesmo tempo. Aí, tem sempre gente sem noção na vida, sim ou não? Tem gente sem noção, até dentro da igreja. Como tem gente sem noção? Pastor, o que o senhor está dizendo? Verso 35. Depois, Tiago e João, filhos de Zebedeu, chegaram perto de Jesus e disseram: Mestre, queremos lhe pedir um favor. E Jesus: o que vocês querem que eu faça por vocês? Perguntou Jesus, embora Jesus soubesse. Eles responderam: quando o Senhor sentar-se no trono do seu reino glorioso, deixe que um de nós se sente à direita e outro à esquerda, tal. E aí, meu irmão, você percebe que tem gente que está sendo curado por uma coisa, gente que está buscando salvação por outra, e tem gente que está inserido no meio preocupado com status, sem noção. A chance da vida é o momento em que Jesus está perto deles. E eles estão preocupados com o reino secular. Eles estão preocupados com coisas materiais. Só que esta propositura dos filhos de Zebedeu causou uma confusão entre os discípulos. Aí Jesus tem que parar o que está fazendo, porque os meninos ficaram atacados. Os 12 ficaram irados, no caso 10. Jesus precisou parar o que ele estava fazendo. O texto do verso 42 diz que Jesus antes chamou todos para perto de si e disse, aí Jesus chama eles e trata com eles e fala: no reino dos céus não é assim. No reino dos céus as coisas não funcionam desse jeito. Não é questão de quem manda mais, de quem é mais bonito, de quem é mais poderoso. No meu reino as coisas não são assim. Quem quer ser o primeiro tem que ser o último. Você percebe que tem gente que está inserido no corpo do discípulo, mas totalmente fora da visão. Por que você vai à igreja? Eu vou na igreja porque eu quero um carro. Por que você vai à igreja? Você tá indo... eu vou na igreja porque eu quero passar num concurso. Eu vou parar por aqui com os exemplos para não dar ruim. Deslocado, as ideias furadas. Só que a Bíblia não é drive-thru. A gente não oferta, não dizima para ganhar. A gente faz por amor. A gente segue a Cristo por amor. Ou nós estamos sendo hipócritas. E Jesus precisa tratar com eles. Eu estava lendo esse texto ontem à noite e fiquei pensando, quantas vezes a gente tem que parar com um projeto. Quantas vezes... Eu já vi coisas absurdas, né? Às vezes você tem que parar com um negócio para resolver um problema de adulto com comportamento de criança. Já vi isso. Eu já estive numa reunião em que um dia um pastor precisou parar a reunião, ir para casa, pegar a cinta, dar uma cintalhada nos filhos, porque tocou o telefone, os filhos estavam aprontando em casa. O pastor falou: se aguenta um pouquinho a reunião. E ficou nós tudo lá e falou: preciso ir lá em casa resolver um probleminha. Ele foi na casa dele, o Chico Doce comeu e voltou. Ele falou: pronto, agora os meninos entenderam que a casa de crente não é casa de bagunça, de palavrão, não sei o quê. E nós ficamos tudo assim. O presidente manda, a gente obedece. Você já parou para pensar que na vida, às vezes, Deus está em 150 por hora com a gente?
E a gente fica criando probleminha bobo, infantil, menino, de egocentrismo, de vaidade pessoal. E Jesus tem que parar algumas coisas para dizer: ô leitinã do céu, deixa o papai falar uma coisa para você, meu baby. Olha, aí ele para o projeto, para a caminhada, manda parar, para a tropa, para a construção. Vamos tratar aqui, vem cá, sentar, vem com o painho, vem cá. Você está brigando por quê com o moço daí? Porque o senhor gosta mais do Gustavo, gosta mais do Agostinho, gosta mais do Isaías, porque o Senhor da glória para um projeto para tratar de mimimi, de falar e tal, não sei o quê, e Jesus para, por amor ele para. Agora pense comigo, proposta dos dois foi uma proposta tão egocêntrica que os 10 discípulos, está na Bíblia, causou uma treta entre eles ali, que falou: qual é que é, João? Qual é que é, Tiago? Quer dizer que vocês são os mais bonitinhos agora vocês têm que ser ministro de Jesus, nós temos que ser borracheiro, nós temos que trabalhar, está no texto aí, eles ficaram bravos, e Pedro então, já subiu o termômetro da hora, falou: dá licença, irmão. E aí a gente vê que Jesus precisou parar, não é? Para resolver essas coisas. O verso 1, a gente vê que Jesus, ele está indo para uma região e a multidão para Jesus, porque quer, está inquieta, quer crescer. Quem quer crescer vai para perto de Jesus. É assim que funciona. Você quer crescer? Ande perto de pessoas que te aproximem de Deus. Pessoas que falam o que você quer ouvir, o que vai massagear o teu ego. Cuidado que elas podem te levar para o inferno também. Além delas irem te levar. Pode ser um instrumento do mal querendo te levar. Você quer crescer na vida? Sente-se, caminhe com pessoas que digam: assim diz o Senhor. Está errado, está certo. Mas aqui eu vejo que a multidão se inquietou e quis. E Jesus parou para ouvir. No verso 10... Jesus está ali com os seus discípulos, tendo um momento especial com eles, tratando de algumas coisas, e chegam os pais com as crianças e traziam para Jesus, para que Jesus tocasse neles. Eu não sei se você já leu esse texto com um olhar de amor. Você imagina Jesus sentado na casa dele, Pedro, conversando com os discípulos, daqui a pouco alguém bate lá. Jesus, Pedro, oi. E eu conheço alguns crentes, a grande maioria é folgado. Eles vão entrando. Dá licença, sou de casa. Você imagina que os discípulos estão tendo uma DR com Jesus. E aí o texto diz que os discípulos ficaram bravos. Era mais ou menos assim: poxa vida, uma hora é multidão, outra hora é Tiago e João, outra hora é não sei quem, outra hora não sei... A gente nunca tem paz. Jesus está tendo uma DR com eles. E eles estão ali. Aí traz as crianças. E os discípulos estão bravos e dizem assim: dá para parar com esse negócio de trazer criança para Jesus? Dá um tempo com esse negócio? Aí Jesus, verso 14, Jesus dá uma bronca nos discípulos. Jesus está falando para ele: vocês estão querendo impedir que os pais tragam as crianças para perto de mim? É isso mesmo que eu estou ouvindo? Eles tomaram uma bronca de Jesus. Que coisa, né, irmãos? Tem pai ainda que ainda tem isso na vida. Tem pai que acha que a melhor coisa para dar para o filho é uma viagem para o exterior. Tem outros que acham que dar para o filho é uma TV de 50 polegadas no quarto. Que não é errado. Mas tem pai ou pais que a preocupação deles é trazer os filhos para perto de Jesus. E sabe o que a Bíblia responde por si? Que Jesus não permitiu que as crianças saíssem sem serem tocadas.
Esse tocados aqui significa literalmente. Crianças que foram até Jesus. Imagine Jesus, esse santinho aqui está tomando o seu leite natural, então não vai dar. Mas imagine Jesus, que pega as crianças no colo, porque o cenário é esse. Vem cá, Pedro. Vem cá, você hoje está rapidinho. Olha que coisa linda do céu. Vamos ajudar, gente. Vamos ajudar para glorificar de pé. Vem cá, olha aqui. Imagine que Jesus está alinhado, viu? Está bonito. Você está chique no último. Está parecido comigo. Você imagine que as crianças chegam para Jesus. Eu não sou Jesus, mas também quer vir, né? Você imagine, vem cá. Você imagine que as crianças chegavam para Jesus. E Jesus, segura o microfone aqui, Priscila. E os discípulos, tudo enciumadinho. Vem cá. Aqui uma discípula. Olha uma discípula zica aqui, ó. Vem cá, dá a mão aqui. E está lá Jesus e os discípulos assim, mas que coisa, hein? Fica trazendo essas crianças aqui. E Jesus fala assim, que palhaçada, hein? Deixa as crianças. Vocês não entenderam ainda? Porque para entrar no meu reino precisa ter um coração puro como as crianças. Agora a Bíblia diz que Jesus então pegava elas, vem cá os dois, pegava elas assim. Opa, Jesus pegava as crianças e era um festival. Jesus pegava, os discípulos ficaram com cara de ué, e Jesus fazia assim, ó, eu te abençoo, eu te abençoo. E tocava sobre elas e as abençoava. Obrigado, pode sentar, depois tem bala. E as abençoava. Perceba. Atenção, senhores pais que estão aqui essa noite. Pega esta visão. Esses pais da Bíblia não estavam correndo atrás de outras coisas. Eles souberam que Jesus estava ali. E levaram as crianças para Jesus abençoar. Jesus apoiava aquela atitude dos pais. Ele então toca nelas. E eu fiquei pensando, irmão, que como é que você imagina que foi aquele diálogo de Jesus com as crianças? Que criança você acabou de ver aqui. Vai voltar a mamar. Você imagine como é que é criança. As crianças não chegaram diante de Jesus e fizeram gestos do tipo, não. Talvez chegasse perto de Jesus e falasse, que batinha bonitinha. Deixa eu tocar no seu pé. Criança é criança. Ou talvez pegou na barba de Jesus. Você imagine a pureza do ato. Eu não consigo ver uma outra coisa a não ser um Jesus rindo. Feliz. E o texto diz que Jesus as abençoou. Essas crianças não foram crianças normais. Elas foram tocadas por Jesus. Eu poderia parar a mensagem aqui. Os pais dessas crianças foram responsáveis porque levaram os filhos para perto de Jesus. Quem leva os filhos para perto de Jesus, recebe de Jesus o toque para os seus filhos. E tem gente que, como os discípulos, quer impedir. A gente precisa tomar cuidado com as perfumarias da vida que querem tirar o brilho de trazer as crianças para Jesus. Jesus, eu fico imaginando que Jesus, então, está vendo uma coisa interessante. Porque o texto parece muito simplório, mas é muita coisa. Jesus dá bronca nos discípulos, fica com as crianças e dá risada, possivelmente, com as crianças. Eu não sei se Jesus fez cosquinha em alguma criança, as crianças fizeram cosquinha em Jesus. Eu não sei se alguma criança falou assim, você fez milagre? Papai falou que você fez. É possível.
O fato é que Jesus se entusiasmava e deu bronca. Deixa elas. Melhor elas estarem aqui do que algumas que estão em outro lugar. E os pais daquelas crianças, que troféu levaram para casa. Porque os filhos deles foram privilegiados. Que Jesus pegou no colo, abençoou, brincou. Esse abençoar aqui não é só falar, não. Abençoou como filho de Deus. O verso 17, aquele moço enfrenta uma multidão, ele se prostra. Independente de tudo que está ruim, ele pergunta. E se inquieta. E aí, querido, a gente vai encontrar coisas nessa vida, como os filhos de Zebedeu, que perde cada culto, não, irmão? Os filhos de Zebedeu estão num culto. Onde Jesus está, tem culto. Amém ou não amém? É um culto, é adoração. E eles estão inquietos por coisas que não são importantes. Tem gente que perde a chance de, no culto, receber toque de Jesus, porque fica querendo coisas que não tem nada a ver. Enquanto que tem gente no culto que só quer estar perto de Jesus, e porque quer estar perto, recebe. E aí a Bíblia diz que esses homens, ficou registrada a bobagem. Marcos 10, 46, Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Jericó, esse é o texto base. Quando ele estava saindo da cidade com os discípulos, uma grande multidão encontrou um cego, chamado Bartimeu, filho de Timeu. O cego estava sentado na beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré que estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Muitas pessoas o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem pena de mim. Então Jesus parou e disse: chamem o cego. Eles chamaram e lhe disseram: coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Então Bartimeu jogou a sua capa para um lado, levantou-se depressa e foi até o lugar onde Jesus estava. O que é que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. Mestre, eu quero ver de novo, respondeu ele. 52 e último. Vá, você está curado, porque teve fé, afirmou Jesus. No mesmo instante, Bartimeu começou a ver de novo e foi seguindo Jesus pelo caminho. Vocês conhecem a história de Bartimeu? Todo mundo conhece a história do cego. Você sabe por que Bartimeu ficou cego? Não está na Bíblia. O escritor judeu Flávio Joséfo escreve nos seus relatos que Timeu era o nome do pai dele. Bar significa filho. Filho de Timeu. O pai dele foi um soldado de Israel. Se aposentou. E ele teve o seu soldo. O soldo como aposentado. Roma toma o domínio e manda cortar. Aquele homem serviu a pátria por longo tempo como soldado. Agora que ele está velho, se aposenta, Roma diz: acabou, não paga mais ninguém que trabalhou. Aquele homem se revolta. E ele surge com uma insurreição contra Roma. E Roma então vai para cima de Timeu, pai do moço. E na guerra, no combate, o pai de Bartimeu, ele é capturado e ele é crucificado. E ele é o líder de uma pseudo-conspiração contra Roma. Presta atenção. Roma foi injusta, o homem buscou o direito, não conseguiu, criou. Só que Roma não se dá por satisfeita. Se você prestou atenção no texto, o texto diz que ele fala para Jesus: eu quero ver de novo. Quem leu isso no texto?
ele já enxergou um dia. Ele já teve visão um dia. Ele não diz, eu quero ver. Ele diz, eu quero voltar a ver de novo. Ele já pôde enxergar um dia. Sabe o que Roma fez? Segundo o escritor Flávio Joséfo, Roma tinha por regra que filhos de rebeldes, pessoas que se levantam contra o poder, se não acabar com elas, elas vão se levantar amanhã para fazer vingança pelos pais. O que Roma fez? Na grande maioria das vezes, trazia para a família mesmo resultado. Naquele caso, eles pegam o menino que enxergava, eles não o matam, mas eles arrancam os olhos desse moço. Por isso ele ficou cego. Eles furam os olhos, e alguns dizem que eles arrancaram. Ele não enxergou mais, ou seja, Roma disse, para que um dia ele não cresça e faça o que o pai dele fez, deixa ele cego, porque cego tem limitações. Essa é a história do moço chamado Bartimeu. O que sobrou para esse moço? Uma capa de miséria, uma capa de coisas que representava a tragédia. Sim ou não, irmãos? Tragédia. Aquele moço passou a ter uma vida que não foi isso que o pai dele gerou para ele. Não foi isso que ele sonhou para ele. Agora, o erro do pai dele, que Roma interpreta como erro, eles arrancam a vista daquele moço e não tem mais nada para ele. Cego, irmão, não arruma trabalho, não pode, em algumas situações, vai constituir família de que jeito? O que sobra para ele? Ficar nas esquinas dos vilarejos, pedindo alguma coisa para ganhar um dinheiro, para poder comer. O moço, presta atenção, o pai dele foi oficial do exército de Israel, que defendeu. Roma domina e tira o direito do pai de receber o soldo. Agora ele não tem o pai, não tem comida, não tem aposentadoria e ainda não enxerga. É uma injustiça. A vida daquele moço se tornou uma desgraça. O que sobrou para ele? Uma capa. Capa de chuva. Chovia. Todos os dias, aquele moço em Jericó, talvez mal cheiroso, ia para as entradas, ou a entrada e saída da cidade, e quando ele escutava tropeços, pés, cavalgada, ele começava, me dê uma esmola, por favor, tenha misericórdia, me ajuda aí. Era isso a vida dele. Injusto. E Jesus entrou em Jericó, aonde esse moço morava, se é que a gente pode chamar rua de moradia. Só que a fama de Jesus está andando. E alguém diz, tem um aí chamado Jesus que fez outro dia um paralítico andar. Ele é cego, mas não é surdo. Alguém diz, olha, teve uma outra situação, alguém foi curado assim, olha, ele abençoou, ele fez isso. Ele é cego, mas não é surdo. Agora ele está lá. Jesus entrou em Jericó só com os 12. Se você olhar no texto, você vai ver a partir do verso 46, que Jesus fez o que tinha que fazer em Jericó, e agora ele está saindo de Jericó. Quando ele sai com os 12 e uma grande multidão. Multidão faz barulho, sim ou não? Faz. Multidão fala alto, multidão grita, multidão tem aquelas coisas, ruído. E esse moço escutou um barulho diferente na cidade. Ele está sentado justamente no local onde Jesus vai passar. E ele soube que aquele Jesus que falavam dele está ali e está passando por ali. E outra coisa, o texto diz que esse Jesus que está saindo por aqui, que coisa interessante, a multidão está agitada. Quando Jesus chega na cidade, a cidade fica em alvoroço. E quando Jesus está saindo de lá, quanta coisa está acontecendo. Jesus está saindo da cidade, ele já viu o cego, ele já sabia do cego.
E ele está andando. E ele encontra esse cego, mas não é Jesus que puxa a conversa com o cego. É o cego que puxa a conversa com Jesus. Está entendendo ou não? Não é Jesus que vai falar com o cego primeiro. É o cego que vai até Jesus. Está reclamando do quê? Está querendo que Jesus venha de novo para fazer aquilo que ele já fez. Jesus está passando e ele olha para o cego. E aí, como ele sabe que Jesus tem poder, eu não sei se a igreja sabe disso, mas Jesus tem poder. Ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi. Ele faz uma declaração messiânica. Ele é cego, mas ele conhece a lei. Não despreze uma pessoa pelos seus defeitos, porque ela pode ser um profeta de Deus do seu lado. Ele é cego, mas ele diz, ele não enxerga Jesus ainda, mas ele diz: Jesus, filho de Davi. Ele está fazendo uma declaração de algo bíblico. Ele sabe quem é Davi. Ele sabe que há uma promessa messiânica de Davi. E ele sabe, sendo cego, que ninguém faria o que aquele Jesus de Nazaré estava fazendo se não fosse o Messias. Tem gente que enxerga, vem para o culto e não sai um glória. Tem gente que tem os dois ouvidos, anda bem, caminha bem, tem salário, tem aposentadoria, tem problema de cultuar. E tem gente que é cego, que anda com muleta. Tem gente que não tem perna. Tem gente que não enxerga. Tem gente que não ganha o que você ganha. Mas tem gente que está dizendo: Jesus, filho de Davi, eu creio no Senhor. Só o Senhor é Deus. Esse moço está lá parado. Quando ele sabe que Jesus estava lá, querido, algumas pessoas, quando ele começa a gritar, dizem para ele: cala a boca. Cala a sua boca. Capaz que Jesus vai te ouvir. Está no texto, uma multidão, mais os 12. Segundo os historiadores, a multidão era em média mais de 20 mil pessoas que acompanhavam Jesus nas grandes aglomerações. E Jesus está saindo da cidade. Agora pega comigo, é a única chance, talvez a última chance daquele moço. O homem que pode curar, mudar a vida dele estava lá, mas também está aqui essa noite. E ele grita mais alto, que a chance da vida dele estava ali. Era pegar ou largar. E ele grita mais alto. E ele clama mais alto. Ele é cego, mas não é surdo. E as pessoas: cala a boca, Bartimeu, porque era assim que falava. Ó filho do Timeu, além de tudo, você e eu conhecemos ele aqui como filho do Timeu. Mas qual que é o nome dele? Ele carregava ainda mais uma outra coisa. Ele é o filho do revoltoso. Filho do Timeu. Assim que ele era. Um apelido pesado, negativo. Além de cego, de pobre, miserável, ainda tem que carregar um termo pejorativo dos outros. Mas ele... as pessoas não têm muita misericórdia, não. Cala a boca, Bartimeu, cala a boca. Quanto mais falavam para ele calar a boca, mais Bartimeu gritava. Qual é a mensagem dessa noite? Se você está ligado, você vai pegar. Desde o versículo 1. As pessoas que querem crescer, que querem estar perto de Jesus, que querem milagres, tomam atitudes de inquietude na fé. As multidões vão porque querem. Pedro pergunta, os discípulos querem saber, os pais levam para as crianças, o jovem rico quer saber. Quem está querendo mudar de vida se inquieta com o que está, mas vai procurar Jesus. O jovem rico achou que conhecia a Bíblia. Não ache que tu conheces a Bíblia. Aquele moço é cego, Bartimeu. Ele está com a chance da vida. Ele está cego, ele é cego. Não nasceu cego. Mas é pegar ou largar. Eu não sei se essa noite pode ser para mim ou para você. Pega ou larga. Forte, né? Pega
ou larga. E aquele moço grita mais alto. Agora, Jesus, quando ele fala, Jesus de novo, filho de Davi, ele consegue parar uma multidão. Você acha que o nosso clamor diante de Deus é pouca coisa? Jesus está andando, falatório, mais de 20 mil pessoas, ele está gritando, as pessoas estão mandando em calar a boca. Jesus escuta tudo, inclusive as coisas certas e coisa errada. Quando aquele moço grita, Jesus, filho de Davi, Jesus para. Ele parou a multidão, ele fez Jesus parar. Tem gente que faz Jesus parar para ouvi-lo, para abençoá-lo, para tocá-lo e para fazer coisas novas. Ele parou. Jesus parou. Ele não parou falando palavrão, não parou murmurando, rebelião, ele não reclamou. Olha, ele parou. E Jesus diz: chama ele, chama o moço, chama o moço. Escute a voz do Senhor nos chamando essa noite. Chama o moço, chama ela, chama ele, chama ele. Não foi Jesus que primeiro puxou a conversa com ele. Foi ele que puxou a conversa com Jesus. Quando Jesus para, as mesmas pessoas que mandaram ele calar a boca, agora falam assim, coragem, ó, você é o bonitão, hein? Como é que o povo é falso, né? Como tem gente falsa nesse mundo. É só a gente subir um degrauzinho, alguma coisa, e o nego fala, estava orando por você, cabra mentiroso. Essa multidão que mandaram ele calar a boca, agora fala assim, coragem, ele está te chamando. Rapaz, agora há pouco você estava mandando o homem calar a boca. Se fosse depender de você, esse moço ia continuar cego, não ia ter milagre nenhum, ele não ia falar nada. Você não bota uma coisa na sua cabeça, igreja. Se você depende dos outros para orar, você é o mais pobre e miserável dos homens. Aprenda a ter uma vida de oração com o Senhor. Não fique reclamando das coisas. Apresente a Deus as suas necessidades. Jesus para. E aí o texto é lindo, né, irmão? O texto é lindo. Porque Jesus olha para aquele moço e fala para ele assim, o que você quer? Agora não sei se você pegou um negócio aqui, eu estou terminando a mensagem para ceiar. Fica atento aí, oficial. Aquele moço tem uma capa. Sabe o que representa aquela capa? Aquela capa representa derrota. Aquela capa representa poeira, chuva, cuspida, tortura, maldade, furto, que tem gente que consegue roubar as coisas que não dão. Aquela capa era a única coisa que ele tinha. Ao mesmo tempo que aquela capa simbolizava para ele uma vida, porque era ruim, mas era o que ele tinha. Era vida ruim. Era ruim. Mas a chance está passando diante dele. Essa chance está aqui hoje. Ei! Tem gente que fica segurando coisa pequena. Fica segurando veneno. Fica segurando conversa mole e o diabo fala isso. Não abre o coração, não. Não escuta o que ele está falando. Não escuta. Tem gente que fica com a capa quando Jesus está na casa. Harabachuri cantalabá. O diabo fala, não larga. Não larga essa vida. Você está certa. Você está certo. Fica aí. Não vai. Não, ó, você é louco. Você vai ouvir a conversa. Você vai lá. Fica. Não fica. Se você perder essa capa. Quando Jesus fala para aquele moço assim. O que você quer que eu faça? Só que antes disso. Fica aqui, Priscila. As pessoas chegam para ele e falam assim. A turma que mandou calar a boca. Coragem. Ajuda ele a se levantar. Fala assim, o mestre está te chamando. Sabe o que aquele moço fez? Ele está com a capa. O filho de Timeu. O homem que um dia enxergou, que tem os olhos furados, que vive de esmola, que é torturado, que é maltratado, que é humilhado.
primeira coisa que ele faz, talvez você dê um glória, ele dá um salto, ele é cego. Ele dá um salto, ele pega a capa e faz assim, ó. Eu não quero mais essa vida. Eu estou diante daquele que vai mudar a minha história. Ele joga a capa fora. Aquela capa lhe acompanhou por muitos e muitos anos, mas aquela capa não vai servir mais para ele. Eu estou terminando a mensagem. Irmão, abra mão das coisas que são passadas. Abra mão das coisas que representam as coisas ruins. Abra mão das coisas que representam o teu coração, as ruindades, as coisas. Jesus está dizendo o que você quer. E sabe como é que fecha essa mensagem? Essa mensagem fecha assim, querido. Que fé sem atitude não é fé. É qualquer outra coisa, menos fé. Segundo, o inquietar-se de Bartimeu não foi em estupidez. Tem crente que acha que ser grosso, mal educado, desrespeitoso, desonroso, rebelde, murmurador, que você só está se complicando na vida. Jesus não faz nada por mim, você faz o que por ele? Você viu que Jesus passou pela cidade? Ele está vendo o cego. E foi o cego que clamou. A gente quer que Jesus faça tudo, e a gente não faz quase nada, nem orar. Nós estamos orando 6 da manhã, meio-dia, 18 horas. Tem reunião de oração 8h30 aqui. Tem reunião de oração 3 horas da tarde. Tem reunião de oração 8 horas da noite. Estamos em 14 terça-feira de oração. Eu posso contar os irmãos que são de oração. Mas quando o calo aperta, pastor, você que está reclamando de quê? Milagres acontecem sempre quando surgem atitudes de inquietude. Pessoas inconformadas com o estilo de vida, aleluia, mas que confiam no Deus de milagre, que sabem quem é Jesus. Eles não perdem culto após culto, reunião após reunião. Jesus, filho de Davi. Jesus sempre respondeu para as pessoas que se inquietavam em fé. Olha para a Bíblia, você vai perceber que há 99% das pessoas que foram curadas por Jesus tiveram atitudes de inquietude em fé. Não ficaram reclamando, não ficaram questionando. Milagres sempre vão partir de inquietação. Ora por mim, e você não ora, não? Ora por mim, você não ora? Você não levanta de madrugada para orar? Você não jejua? Você só quer que as coisas aconteçam na sua vida porque você é Tiago e João, os filhos de Zebedeu? Você quer sentar do lado de Jesus, mas você não ora, você não jejua? Você busca segundo os seus interesses, mas não busca segundo os interesses de Deus. Milagre começam a acontecer, só vão acontecer quando começa a agir em nós inquietação da parte espiritual. Penúltimo. A inquietez o inquietar-se de Bartimeu foi o inquietar-se com a vida ruim, mas não gritar, xingar, murmurar, reclamar. Segurar-se em Jesus. Diga para o teu irmão, se segure em Jesus. Não fala mais forte para acordar esse crente. Ele fala, se segure em Jesus. E eu termino aqui. Já quero chamar aqui à frente as duas irmãs que eu chamei para me ajudar na ceia hoje. Presta atenção e leva isso para a tua casa. Serve para mim e serve para todos aqui. Você já se perguntou se o que você está vivendo hoje é o que Deus idealizou para você?
Eu vou repetir. Crente que vai ceiar, e cuidado se você vai tocar na ceia estando errado. Você já se perguntou se o que você está vivendo hoje é o que Deus idealizou para você? Porque Bartimeu tinha certeza que não. Agora, se você acredita em milagre, eu não sei, senão você não estaria aqui. O fato é que o moço com os olhos arrancados, Jesus só respondeu para ele assim. Perguntou, né? O que você quer? Ele disse, eu quero enxergar, quero voltar a ver. A pergunta dele tem uma relação. Você está falando para mim porque você acredita em mim. Se você não pedisse para mim te dar a vista, porque você não acreditaria. Quando ele fala, eu quero voltar a ver de novo, ele está declarando nas entrelinhas, eu acredito que o Senhor pode voltar a fazer um milagre, a minha vista voltar, brotar, surgir olho, eu não sei. Ele só diz assim, eu quero voltar a ver. Aí Jesus só fala para ele assim, vai, a tua fé produziu o teu milagre. Aquele moço se inquietou. O problema é que às vezes nós queremos fazer as coisas do nosso jeito e a gente não para perguntar se Deus por acaso foi esse o estilo de vida que Ele idealizou para mim. Quando Jesus está diante de Bartimeu, é óbvio que Bartimeu, que está diante de Jesus, também sabia. Ele teve olhos, irmãos. Um dia ele enxergou. E Jesus fala o que você quer. Ele tinha sonho. Bartimeu não foi atrás de jeitinho. Ele foi atrás da fé. Ele foi pela fé. Eu pergunto de novo para a gente ceiar. Você já se perguntou se o que você ou o que eu estou vivendo hoje é o sonho de Deus? Porque se eu estou vivendo algo que não é o sonho de Deus, eu preciso parar. Eu preciso jogar a capa. E preciso dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Deus, eu tenho certeza, Ele tem planos de paz para cada um de nós. Se Ele curou Bartimeu, Ele pode curar o meu coração. Ele pode mudar a minha história. Jesus pode mudar tudo, Aguinaldo. Fiquemos em pé, em nome de Jesus. Diga